Vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos capítulo 16. Atos 16. A partir do versículo 16. Deixe sua Bíblia aberta. A gente vai ver aqui até o verso 19, tá? Mas aí deixe sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler só o 16 agora. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Até aqui, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Ó Deus, eu creio que a tua palavra é poderosa. Tua palavra, ela pode fazer o que nós não podemos, Senhor. Ela pode trazer vida, ela pode trazer reconciliação, ela pode trazer transformação. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra, essa noite, ela venha instruir o teu povo e venha operar na vida do teu povo aquilo que o Senhor deseja. Te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, meus irmãos. Então, nós estamos estudando aqui Atos capítulo 16, porque depois eu vou pregar em Filipenses, né? E aí, Atos 16 fala da chegada de Paulo, dos missionários, lá na cidade de Filipos, para plantar a igreja lá, né? E aí, a gente está vendo como é que eles chegaram, o que aconteceu, como é que foi o início desse trabalho ali da igreja de Filipos. Ok? Então, a gente já viu que Deus mandou os missionários irem lá plantar uma igreja ou igrejas na Macedônia, né? Paulo tinha tido aquela visão de um varão macedônio, um homem macedônio, dizendo para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí foi em obediência a essa visão que ele foi pregar lá na Macedônia e chegou em Filipos, que é a primeira cidade aqui da Macedônia. E aí o que acontece? Ele mal chegou lá, já houve conversão. Eles foram lá naquela reunião de oração das mulheres judias, ali do lado do rio. Lídia se converteu, Lídia juntamente com a sua família, né? E aí, a Lídia, a gente viu, é uma mulher com boa condição financeira, ela hospedou os missionários, né? Abriu a sua casa para o evangelho, e aí a igreja, ela já começa com um grupo, ela já começa agora tendo um local de reunião, e aí a gente olha tudo isso, né? Deus chamou, os missionários foram, Deus já começou a abençoar. E a gente pensa o quê? Vai ser moleza aí. Vai ser moleza a plantação dessa igreja aí em Filipos, né? Agora o problema é, será que vai ser moleza mesmo? Né? Porque infelizmente a obra de Deus, ela sempre será realizada em meio à oposição espiritual. Inclusive é sobre isso o tema da nossa mensagem de hoje, né? Oposição espiritual, ok? Então, Satanás e seus demônios, eles odeiam a plantação de igrejas, eles odeiam a conversão de pessoas, a salvação de pessoas, a mudança de vida das pessoas, eles odeiam a obra de Deus. E por isso é que é tão importante na obra de Deus nós mantermos sempre a vigilância espiritual. Então aqui o nosso texto, no verso 16, ele vai começar tocando um pouquinho aqui na questão da vigilância espiritual, necessidade dessa vigilância espiritual. Dá uma olhadinha comigo em verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então Paulo diz que ele teve esse encontro aí, né? Vamos já falar com essa mulher, enquanto ele estava indo para o local de oração. Então, não nos é dado aqui muitas informações sobre esse local de oração, mas lembra que quando eles chegaram na cidade de Filipos, eles foram até aquele lugar onde as mulheres judias se reuniam do lado do rio,
Aquele lugar também era chamado de lugar de oração. Então, provável que Paulo aqui esteja se referindo àquele mesmo lugar, ok? Então, quando Paulo aqui estava indo na direção daquele lugar de oração, daquele lugar onde aquelas mulheres estavam reunidas e Lídia, inclusive, se converteu lá, que indica que Paulo continuou um trabalho lá entre aquelas mulheres. Aqui, antes de falar diretamente sobre um ponto que eu quero falar, nota só um detalhe. Oração era uma parte diária da vida e do ministério do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de viagem. Quando a gente lê o livro de Atos, as cartas, ele fala: dou sempre graças por vós. Ele está sempre orando, intercedendo. É uma prática diária da sua vida. E aqui eu queria ressaltar que a obra de Deus ela não se realiza meramente com estratégias, com técnicas humanas, com performance humana, né? Com eloquência, com esforço humano. Não. A obra de Deus ela não se realiza somente com isso. Você pode estudar essas coisas, você pode aprimorar essas coisas, mas a obra de Deus é uma obra espiritual e, portanto, ela se faz de maneira espiritual. E um ponto importantíssimo aqui para a obra de Deus é a questão da oração, consagração, né? Orar por nós mesmos, buscar uma vida de completa entrega para o Senhor, intercessão, orar por outros, orar por outras igrejas, orar pelos missionários, orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa cidade. Então Paulo aqui tinha essa prática. Por que a gente ora? Basicamente nós oramos, irmãos, porque nós somos fracos e nós dependemos completamente da obra do Senhor. Nós precisamos da proteção do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de poder espiritual nas nossas vidas, rompendo a nossa frieza muitas vezes, nos capacitando a resistir às tentações e a fazer a obra do Senhor, ok? Então, quando a gente começa a negligenciar esse papel da oração, talvez é porque nós estamos tendo uma percepção errada acerca de nós mesmos, acerca da obra que nós estamos realizando. Estamos achando que pelo nosso próprio esforço a gente vai conseguir fazer a obra de Deus, viver uma vida espiritual adequada, e não. A gente precisa do Senhor. Okay? Os irmãos que entraram aí, viu, gente? Se vocês acharem que eu tô meio lento aqui, é porque eu tô doente aqui, garganta tá muito ruim, corpo tá todo dolorido, dor de cabeça, tomei remédio também. Espero que não seja aí o famoso, né? Mas enfim, vamos lá, voltar para cá. Então, por que a gente precisa de vigilância espiritual? Porque na obra de Deus sempre haverá oposição espiritual. E o texto já começa falando de uma oposição espiritual, né? Satanás ele vai usar pessoas para atrapalhar a obra de Deus. E aqui, o que temos é um caso de possessão demoníaca, né? Satanás possuindo aqui uma pessoa para atrapalhar a obra do Senhor. Dá uma olhadinha comigo. Ainda no verso 16 diz: encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, aqui essa escrava ela é descrita como uma jovem escrava que ela é influenciada. Tá cortando um pouquinho aí, né? Mas tá dando para acompanhar, gente? Senão eu troco aqui de aparelho. Qualquer coisa vocês colocam aí um joinha se tiver dando para acompanhar legal, tá? E aí eu continuo aqui. Ok. Então, ela que é influenciada por um espírito de adivinhação. E ela, por ser escrava, ela tinha senhores, né? Seus donos. E por meio desse espírito de adivinhação, ela era usada por eles para ganhar dinheiro. Então essa é a situação dessa mulher que nós encontramos aqui. Tá? Naquela cultura, as pessoas assim, elas seriam responsáveis por invocar a proteção
sobre as pessoas, tá? Ou mesmo invocar maldições sobre alguém, dar direcionamento para alguém, ok? Então, ela recebe dinheiro para fazer as coisas. Ok, só faltando um pouco, mas está dando para acompanhar, né? Ok, gente. Então, essa mulher aqui é dito que ela dava muito dinheiro aos seus senhores. Então, ela provavelmente é uma mulher conhecida na cidade. As pessoas procuravam bastante esses serviços dela de adivinhação. E assim, os seus senhores ganhavam muito dinheiro com ela. Tá bom? Agora, o que aconteceu nesse encontro aqui? Dá uma olhadinha comigo nos versos 17 e 18. Primeiro, essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Okay? Então, ela ia atrás deles, gritando palavras como essas. Né? E aí, no verso 18 diz, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Até aqui, por enquanto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui o que o texto está dizendo. Primeiro, o que ela dizia? Não, primeiro imagina a cena, tá? Você está lá se deslocando da sua casa para um local de oração, para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. E aí, todo dia, você se encontra com uma mulher e essa mulher fica gritando. Ok, gente? Então vamos lá, vamos retomar aqui, né? Estava falando que Paulo se encontrou aí com essa mulher. Essa mulher era adivinha, né? Que ficava seguindo ele e que ficava gritando, né? Fazendo um barulho lá atrás dele, né? Procurando ele e os seus companheiros, né, de ministério. Enquanto ele estava indo fazer a obra do Senhor, estava indo lá para a reunião de oração, ficava essa mulher seguindo ele e gritando. E o que ela dizia? Ela dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo, verso 17, né? E que eles pregavam o caminho da salvação, ok? Tem algum problema aqui nessa mensagem dessa mulher? De fato, Paulo, né, e seus companheiros eram servos do Deus Altíssimo, e de fato eles estavam pregando o caminho da salvação. Então, qual é a questão aqui, né? Por que tem um demônio indo atrás dos missionários e anunciando isso, que eles são servos do Deus Altíssimo e pregam o caminho da salvação? Aqui, talvez, essa mensagem pregada por esse demônio, ela confundiria as pessoas. De que maneira? Por um lado, a expressão servo do Deus Altíssimo, ela poderia ser interpretada como se Paulo e os seus companheiros fossem missionários pregadores de Zeus, okay? Então, de um Deus falso. E aqui, o caminho da salvação também pode ser traduzido como um caminho da salvação, um caminho de salvação. Né? Então, o que indicaria que Paulo e seus companheiros estavam pregando só mais um Deus, né? Um Deus, inclusive, que era adorado por eles lá. Então, a mensagem aqui desse demônio, ela traria confusão. Nós não sabemos se exatamente esse é o ponto aqui da passagem, mas uma outra questão é porque essa mulher, ela era muito conhecida na cidade pelo seu envolvimento espiritual, né, de adivinhação e tal. Foi o que a gente já leu aqui. E aí, talvez o problema não fosse o que ela dizia, mas quem estava dizendo. E isso é que traria também confusão, né? É como se todos os caminhos levassem a Deus. Então, o povo aqui de Filipos era um povo politeísta, eles adoravam muitos deuses. Então, o que Paulo e seus companheiros estariam fazendo era apenas anunciando mais um Deus para eles. O fato é que a gente não sabe bem ao certo qual era o problema aqui, mas eu penso que o problema era que a verdade, ela estava sendo de alguma forma aqui colocada em dúvida ou em xeque, né? É interessante que o diabo, ele tenta usar a verdade de uma maneira para enfraquecer a verdade. Muitas vezes ele diz a verdade, mas usando a verdade de uma maneira errada. Lembra que ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus e outras coisas mais, né? Então,
Às vezes o diabo, ao invés de diretamente dizer, esses aí adoram um falso Deus, ou esses aí são falsos mestres, são falsos profetas, né? Às vezes o que ele faz é reconhecer que o Deus que eles adoram é um Deus grandioso, é um Deus importante, mas ao mesmo tempo misturar isso e dizer que outros deuses também são tão importantes quanto, né? Todos os caminhos levam a Deus. Então, hoje a gente vê muito disso, né? A gente vê hoje pessoas dizendo que o cristianismo é importante, que a igreja é importante, mas aí quando a gente vai falar sobre pecado, sobre algumas doutrinas bíblicas como o inferno e por aí vai, o que essas pessoas fazem é o quê? Não, isso aí é uma mensagem fundamentalista, isso aí é exagero, né? Então, pode continuar vivendo como você sempre viveu. Deus ele existe só para abençoar você, né? Todos os caminhos levam ao Senhor. Então, uma mensagem que a gente está acostumado aí nos nossos dias. Agora, qual é a reação de Paulo aqui, depois de tanto tempo pregando, né? Muitos dias aqui, ele indo para essa reunião de oração e essa mulher possessa por esse demônio perseguindo ele e gritando no meio da rua essas coisas aqui. Qual é a reação dele? Verso 18 ele diz: finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, nota um detalhe importante aqui. Paulo percebeu que não era mero charlatanismo daquela mulher. Ela não era meramente alguém que estava interessado em ganhar dinheiro com coisas espirituais. Não. Paulo, ele fala aqui diretamente com o Espírito nela, ele não fala com ela, né? Ele se volta e ele fala ao Espírito nela. Ele dá essa ordem para que ele saia. Então Paulo, ele percebeu que o problema era mais profundo, era um problema espiritual aqui mais profundo. Talvez nos nossos dias, se a gente estivesse pregando o evangelho em alguma cidade e uma mulher ficasse seguindo a gente, gritando: esses aí são servos do Deus Altíssimo e tal, né? Talvez a gente ia dizer que essa mulher era louca, que ela era uma charlatã, querendo enganar as pessoas por dinheiro. Talvez a gente só fosse acreditar que tinha ali alguma atuação demoníaca por trás daquela mulher se a gente começasse a ver alguma coisa levitando, né? Ou a mulher exercendo um tipo de força sobre-humana. Talvez assim a gente fosse acreditar. Mas Paulo aqui ele tinha uma visão espiritual mais aguçada do que a nossa dos nossos dias, né? E aí ele leva em consideração tanto a questão aqui da existência do mundo espiritual, quanto da questão da atuação dos demônios, tá? Nem sempre o demônio ele vai usar alguém, ele vai possuir alguém para fazer coisas esquisitas, né? Fazer coisas bizarras. Nem sempre, tá? O Nicodemos, né? O Dr. Augusto Nicodemos é que diz que quando o demônio entrou em Judas, o texto diz que ele entrou em Judas, Judas continuou agindo normalmente. Não revirou os olhos, não virou as mãos, não caiu no chão, né? E ele foi lá vender Jesus. Ele foi lá trocar Jesus por dinheiro. Então, quando você percebe pessoas tomando atitudes contrárias ao Evangelho, será que você ora para que Deus ele traga libertação sobre essa pessoa, caso haja ali uma atuação satânica, né? Ou você trata tudo só como falta de caráter? Então você vê alguém pregando falso evangelho, alguém tentando ganhar dinheiro com as coisas de Deus, com o evangelho. Geralmente você trata só como mais um charlatão, mais um mau caráter. Ou você cogita a possibilidade de por trás daquela pregação, por trás daquilo ali, haver uma influência satânica, uma influência maligna. Como é que você trata isso daí? Lembra quando Paulo diz em Efésios que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue?
mas é contra seres espirituais que atuam no mundo espiritual. Então, eu penso que a gente às vezes tem perdido um pouco de vista isso daqui, né? Então, alguns acham também aqui que Paulo estaria demonstrando o dom de discernimento de espíritos, né? Eu já falei sobre esse dom, e a ideia então seria, o dom seria uma impressão profunda na mente, no coração da pessoa de que algo é mais do que uma mera atividade carnal, mas ali tem uma atividade espiritual e satânica, né, por trás daquilo ali. Uma capacidade de discernir se algo está sendo feito pelo Espírito de Deus, pelo Espírito satânico ou pelo Espírito humano, né, pela carne. Então pode ser aqui que Paulo ele poderia ter brigado com aquela mulher e dizendo: minha filha, pare de gritar aí atrás de mim, né? Pare de fazer essas coisas. Podia ter fugido dela. Mas não, ele se vira para ela e ele repreende o espírito nela. Ele fala diretamente com o espírito nela. Então, ele tinha uma convicção, ele estava certo de que havia um espírito maligno atuando na vida daquela mulher. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que se é o dom de discernimento de espírito ou não, você não precisa desse dom para começar a orar por pessoas que você vê tomando decisões antibíblicas, contrárias à palavra de Deus. Então, às vezes a gente vai ver algumas pessoas e às vezes não é só mau caratismo, tá? Não é só mentira, não é só enganação. Às vezes pode haver ali uma atuação maligna. O que a gente faz então? Ora pela pessoa para que Deus transforme a vida dela. E ora também, Senhor, caso haja aí alguma atividade satânica mesmo, né, possuindo a vida dessa pessoa, traz libertação para essa pessoa. Então, não tem problema nenhum da gente aproveitar para orar assim, tá? É claro que eu acho que para a gente se virar para alguém e dizer para aquela pessoa, né, sai daí, espírito maligno, aí a gente precisa ter uma convicção mais profunda de que realmente aquela pessoa está possuída por um demônio. Então, porque senão, imagina aí, né, a confusão que vai dar você chamando uma pessoa de demônio, né? Então, nesses casos, talvez a gente precise de um discernimento de espírito, uma convicção mais profunda para ter uma atitude como essa que Paulo teve aqui. Porém, como eu falei, nada nos impede de estarmos em oração pela pessoa, inclusive pela libertação da pessoa, já que a gente não sabe, às vezes, se há uma atuação maligna ali ou não, tá? O que Paulo fez? Paulo ordenou que o espírito saísse, né? E disse ao espírito, verso 18: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. Então, esse ato de ordenar aqui, né, eu ordeno que o espírito saia dela, isso daqui demonstra a autoridade espiritual de Paulo. É claro que Paulo aqui, a autoridade não está nele mesmo. Ele ordena no nome de Jesus Cristo. Isso é uma indicação de que a autoridade está no próprio Jesus Cristo. Então Paulo é um servo de Cristo, está unido a Cristo. E ele sabe que Cristo tem poder sobre os demônios, então ele pode ordenar no nome de Jesus para que aquele demônio saia e aquele demônio obedecerá, porque Cristo tem poder para isso. Então a autoridade repousa em Jesus, não repousa nas pessoas, não repousa em nós, ok? É interessante que quando Jesus ele escolheu os 12, ele disse para eles que enquanto eles estivessem pregando o evangelho do reino, eles receberiam poder para, inclusive, expulsar demônios. E também quando ele envia depois os 70, a mesma coisa acontece. Eles voltam maravilhados, dizendo que até os espíritos malignos se submetiam a eles. Por que eu estou dizendo isso? Porque textos como esse parecem indicar que essa autoridade, em nome de Jesus, não era uma autoridade meramente dada aos 12 apóstolos, por exemplo. Os 70 discípulos também tinham a mesma autoridade. Então, me parece que essa é uma autoridade dada a todo discípulo de Jesus, tá? Agora, o que você faria se houvesse algum endemoniado diante de você? E aí, já parou para pensar nisso? O que você faria, tá? É muito interessante que Paulo aqui, ele não faz uma entrevista, né, com o demônio. Ele não fica aqui fazendo coisas tolas junto com o demônio. Por que eu estou dizendo isso? Uma vez, um amigo meu,
me convidou para visitar uma igreja neopentecostal. Só para a gente ver lá como era o negócio. Uma neopentecostal famosa que tem esse negócio de manifestação demoníaca lá todo culto, né? E aí o que acontece? Eu cheguei lá e tinha lá o Tranca-Rua, tinha lá a Maria Mulambo, né? Tava a turma toda lá. E aí o bispo ficava fazendo lá uma espécie de entrevista, né? E aí ele dizia assim, manifesta, e as pessoas manifestavam, ficavam lá endemoniadas, aí ele dizia, sai, 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 aí o demônio saía, a pessoa ficava boazinha, sem saber o que estava fazendo, aí depois ele dizia, manifesta de novo, aí manifesta, o Satanás ficava ali como se fosse um ioiô na mão dele, né? Era manifesta e sai, manifesta e sai. Isso ele fez várias vezes. Aí eu vou te desafiar agora, eu vou ficar de costas para você, vamos ver quem é que dobra o joelho. Se eu dobrar o joelho, você pode me montar. Mas se você dobrar o joelho, nós vamos mostrar como Deus é que é mais poderoso. Uma linguagem, inclusive, esse negócio de montar e tal, uma linguagem tirada da macumba, né? E por aí vai. Então aqui Paulo não fica fazendo nada disso, tá, gente? E você não vai encontrar ninguém na Bíblia fazendo essas coisas, essas tolices aí, tá bom? O que é que você deve fazer? O mesmo que Paulo fez. O que foi que Paulo fez aqui? Ele ordenou que o espírito saísse no nome de Jesus. Ele repreendeu aquele espírito na autoridade de Jesus Cristo. Ele creu que Cristo era poderoso para fazer isso, confiou e ele então repreendeu na autoridade de Jesus. Jesus, ele é mais poderoso do que os demônios e o seu nome tem autoridade para expulsar demônios, ok? Agora é preciso crer nesse Cristo. É preciso crer que Jesus tem essa autoridade. Porque lá em Atos 19, a gente tem um grupo lá de judeus que viram Paulo expulsando demônio e aí foram tentar expulsar também, dizendo, né, eu expulso no nome do Deus de Paulo. No nome do Jesus de Paulo. E aí o que o demônio fez com eles? Disse, o Jesus de Paulo eu conheço. Paulo eu conheço, mas vocês eu não sei quem é não. E disse que o endemoniado pulou em cima deles e os agrediu, né? Deu uma surra neles. Por quê? Porque eles não criam no Deus de Paulo, no Jesus de Paulo. Tá bom? E aí o texto está dizendo aqui que na mesma hora, naquele mesmo instante, o espírito saiu, o demônio saiu daquela moça. Então veja a autoridade de Jesus, tá? Verso 19 então, qual é a reação dos proprietários daquela escrava, dos senhores daquela escrava? Olha aí, Atos 16, 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Sabe, eu falei para vocês que a gente precisa ter vigilância espiritual, porque Satanás às vezes ele vai usar pessoas para tentar impedir a obra de Deus. Às vezes ele vai usar pessoas possuindo essas pessoas, como nós vimos aqui, né? Mas às vezes ele não vai precisar possuir a pessoa. Às vezes ele vai apenas instigar essas pessoas, através do pecado delas, a se levantar contra a obra de Deus. Ok? E aqui a gente tem um exemplo disso. É muito interessante que eles não veem o demônio saindo dela. Literalmente, no texto grego, o que eles veem é a fonte de lucro deles saindo dela. Ok? Então nota aqui a percepção, a sensibilidade espiritual desses homens. Satanás aqui não precisou tomar posse da vida deles. Satanás precisou apenas usar a avareza do coração deles para que eles se levantassem contra a obra de Deus. Então, não importava que essa mulher fosse oprimida por um demônio, dominada por um espírito maligno, contanto que eles continuassem tendo lucro, contanto que eles continuassem recebendo o seu dinheiro através dela. Então eles não se importavam com ela, eles se importavam com o que podiam ganhar através dela. E a Bíblia, irmãos, ela sempre fala que é dessa atuação maligna, dessa possessão sobre alguém, como causando males à própria pessoa. Então, você vê, por exemplo, aquele demônio
né, um espírito surdo-mudo, que ele fazia com que o jovem ele não pudesse ouvir nem falar. Você vê outros demônios causando enfermidades nas pessoas, né, sofrimento, miséria. Você vê aquele jovem lá possesso que se jogava no fogo, se jogava na água, né, se machucava. Então, nós não temos muitas informações aqui, mas certamente essa jovem também padecia por algum tipo de sofrimento, por estar aqui possuída por esse demônio aqui. Mas esses homens não se importaram. E essa é a mesma atitude de muitos da nossa época. Muitos não se importam com as pessoas. Muitos se importam apenas com o que eles podem ganhar com elas. Para muitas pessoas da nossa época, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Mas eu quero dizer para nós, que entendemos que o homem foi feito à imagem de Deus, que as pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Então muita gente se aproxima de outras pessoas não para estabelecer um relacionamento verdadeiro com aquela pessoa, mas por interesses, né, pelo que pode ganhar através daquela pessoa. Então muitos usam, né, os relacionamentos são descartáveis, né, você usa as pessoas para os seus próprios fins, e aí se você não está tendo mais aquele retorno que você queria, você descarta, né? Então aqui esses homens não estavam nem aí para essa jovem. Eles estavam apenas agora preocupados porque perderam o lucro que o demônio trazia para eles através da vida dela. Então às vezes, aqui nesse caso, o que o diabo usou foi a avareza do coração deles. Mas às vezes o diabo vai usar, Satanás vai usar outras coisas. A religiosidade, por exemplo. Quando você escuta testemunhos, né, de missões, quando você lê biografias de missionários, você vai ver, principalmente mais antigos ou em alguns locais distantes, você vai ver pessoas de outras religiões se levantando para agredi-los fisicamente, para tentar parar a obra de Deus. Eu me lembro, por exemplo, do missionário Robert Calley, que fundou a igreja congregacional aqui no Brasil, né? Foi a primeira igreja protestante brasileira. E ele, antes de vir para cá, ele pregou na Ilha da Madeira, desenvolveu um ministério lá, muitas pessoas se converteram. Mas o que acontece? Os líderes, né, tanto lá quanto aqui, era o catolicismo romano. Naquela época era muito forte. E os líderes lá, católicos romanos, eles instigaram, fizeram um motim lá contra os crentes, contra os cristãos, e instigaram as pessoas a matá-los, apedrejá-los, queimá-los, né? Algumas pessoas morreram. O missionário Robert Calley só não morreu porque ele teve que se disfarçar de uma mulher morta. Botaram lá uma peruca nele, um chapéu, um véu, né, uma roupa, botaram dentro de uma rede, né, e aí dois homens, um de cada lado, levando aquilo para o navio. E aí só depois que ele estava no navio é que ele pôde respirar aliviado, porque ele seria morto, né, e veio para o Brasil. Então, é muito comum a gente ver pessoas, ouvir, né, testemunhos de crentes que foram apedrejados, igrejas que foram apedrejadas. Às vezes Satanás vai usar outros tipos de pecados também. Você vê hoje em dia, por exemplo, né, usando a sexualidade, às vezes para perseguir a igreja. Esses movimentos, né, movimento LGBT, movimento feminista, às vezes lá invadindo templos, né, quebrando, queimando igrejas, às vezes profanando símbolos religiosos. Então Satanás às vezes vai possuir pessoas, mas às vezes ele vai simplesmente influenciar pessoas para se levantarem contra a obra de Deus. Foi o que eles fizeram aqui. Então foi o que Satanás fez aqui. Esses homens arrastaram de um modo violento esses missionários para que eles fossem julgados pela liderança, pelos líderes políticos ali daquela região, para que eles fossem presos, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto, vou deixar para a próxima mensagem, tá? Mas queria resumir então. Precisamos de vigilância espiritual, porque sempre vai haver opressão ou oposição espiritual contra a obra de Deus. Satanás sempre vai se levantar contra a obra de Deus. A gente precisa estar orando, precisa estar vigilantes. Quero aqui desafiar, né, cada irmão, principalmente os irmãos da nossa igreja,
a estarem orando pela nossa igreja, estarem orando pela nossa cidade, estarem orando por portas abertas, né, por proteção contra a oposição de Satanás aqui, para que a gente possa ver o reino de Deus avançando, ok? Às vezes Satanás ele vai agir de maneira a possuir uma pessoa, mas às vezes ele vai simplesmente usar os pecados dessas pessoas como instrumentos para perseguição da obra de Deus, ok? Eu tinha colocado lá no meu aqui no meu Instagram, no meu story, abri lá para perguntas, né? Se vocês tinham algum tipo de dúvida, vocês colocassem lá. Então, muito obrigado aos irmãos que deixaram as perguntas lá. Eu vou responder aqui para vocês rapidamente 5 perguntas, tá bom? Muitos às vezes botaram perguntas parecidas, então eu vou aqui apenas organizei e vou responder essas 5 perguntas. Se você tiver alguma pergunta, coloca aí, né? Se eu não responder aqui, então posso tentar responder a sua pergunta, tá? Primeira, ainda existe possessão demoníaca hoje? Eu creio que sim, ok? Creio que sim, que existe ainda possessão demoníaca hoje. Já já eu vou falar por quê. 2. Qualquer crente pode expulsar demônios? Sim, sim. Qualquer crente pode expulsar demônios. A autoridade não está no crente, a autoridade está em Cristo Jesus. Então, no nome de Jesus, qualquer um pode expulsar demônios. Não fique com medo, né? Se você tiver que passar por uma situação como essa. Creia no Senhor, confie nele e use a autoridade que há no nome dele para fazer o que Paulo fez, ordenar que o demônio saia. Terceira, um crente pode ser possesso? Eu creio que não, tá? Creio que o crente ele não pode ser possesso, porque a casa do crente ela não está mais vazia, ela está habitada pelo Espírito Santo de Deus, ok? Então uma pessoa, você pode expulsar o demônio de uma pessoa e depois essa pessoa ficar possessa de novo. Por quê? Porque a casa estava sendo habitada por aquele demônio, ele saiu, mas ela não colocou nada no lugar, né? A casa ficou vazia, então aquilo pode acontecer novamente. Agora, se a pessoa é habitada pelo Espírito Santo de Deus, nós não encontramos nenhum caso na Bíblia de crentes possuídos por demônios, tá? Isso não significa que o crente não possa ser influenciado pelo demônio, tá? Paulo diz, por exemplo, não dei lugar ao diabo, lá em Efésios capítulo 4, né? Então, às vezes a gente pode dar lugar ao diabo na nossa vida. Como? Por meio das tentações. Então, o diabo coloca tentações e a gente, às vezes, dá ouvidos a essas tentações e a gente, então, segue por um caminho que não agrada a Deus. Mas se a gente é crente mesmo, mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai nos incomodar, irmãos em Cristo vão nos exortar para que a gente volte para o caminho certo, tá bom? Talvez alguém poderia citar o caso de Pedro, né? Pastor, e Pedro lá quando Jesus disse para ele, arreda-te, Satanás. Eu não penso que ali Pedro estava sendo possuído pelo diabo. Na verdade, o que acontece é que Pedro, note que no mesmo contexto Pedro diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só que em seguida, quando Jesus começa a falar da sua morte na cruz, Pedro começa a tentar desviar Jesus desse objetivo, né? Começa a dizer, Senhor, não precisa não de cruz, de sofrimento, não, nada disso não. E ali o que Jesus identifica no discurso de Pedro é o mesmo discurso da tentação de Satanás, né? Não precisa de cruz, dá ordem, pula do pináculo, dá ordem aos anjos, porque todo mundo vai te admirar. Se prostra diante de mim, eu vou te dar os reinos, né? Não precisa de cruz, não precisa de morte, transforma pedras em pães para você não morrer. Então, o discurso de Pedro era o mesmo discurso de Satanás. Por isso Jesus ali, ele diz, arreda-te, Satanás, não cogita das coisas dos homens, mas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, tá? Ele não está expulsando o diabo de Pedro, mas ele está rebatendo esse discurso satânico que Pedro estava proferindo ali em concordância com o discurso do Satanás, tá bom? Outra coisa, me perguntaram, você já participou de exorcismo? Não, ok? Para falar a verdade, eu presenciei um caso, até já contei aqui uma outra live, mas eu não creio que ali de fato era uma possessão demoníaca. Eu creio mais que era uma obra da carne, tá? Eu creio que a pessoa de fato estava fingindo
a possessão demoníaca, principalmente por causa da conversa que eu tive com a pessoa depois. Então, eu vi uma vez uma coisa assim, numa igreja que eu era, mas também não pude ver muita coisa, porque na hora que aconteceu, os líderes já se aproximaram, levaram para uma sala para orar, e aí eu não vi muita coisa. Então, assim, eu não estive envolvido com o exorcismo, né, com a expulsão demoníaca. Mas eu tenho amigos meus que já estiveram envolvidos com isso, tá? Gente séria. Por exemplo, o pastor Iago Martins, né? Uma vez a gente estava conversando lá no mestrado, e aí ele falou de uma ocasião em que ele ainda era jovem, assim, ele é jovem, né? Mas ele era bem jovem, e aí um amigo dele ligou para ele ir lá ajudar, e quando ele chegou lá tinha um cara no chão, e ele pensou que o cara estava bêbado, inclusive, só que aí quando ele se aproximou, ele percebeu que aquilo não era apenas alcoolismo. E ele disse que o cara estava deitado no chão assim, ó, né? Imagina aqui que aqui é o pé da pessoa, tá? A pessoa se levantou assim, ó, reto, né? Uma coisa que é impossível assim para uma atitude meramente humana. E ele orou por aquela pessoa e depois ele disse que aquela pessoa ficou assim naquela situação sem saber o que estava acontecendo, onde estava, né? Quando o diabo saiu daquela pessoa. O Dr. Augusto Nicodemos Lopes também, pastor muito sério, também já falou de uma ocasião em que ele expulsou um espírito maligno de uma jovem, que foi levada até ele, e essa jovem demonstrava uma força extraordinária, sobrenatural, e ele então apenas orou expulsando, né, o demônio daquela jovem, e ela, na mesma hora, ela, né, voltou a si, sem entender muito bem onde estava. E ele pregou o evangelho, disse para ela o que estava acontecendo. Tá? Então, há testemunhos de que isso acontece hoje. Tá? E embora eu não tenha participado, tem pessoas de confiança em quem eu confio, redundância, né? Que já participaram disso. Tá bom? Última pergunta. Por que esses eventos são comuns mais em igrejas neopentecostais? Então, os dois casos que eu mencionei agora não são de igrejas neopentecostais, né? Dr. Augusto Nicodemos é presbiteriano, pastor Iago Martins é batista, bem tradicional, as igrejas deles. Mas, de fato, que a gente vê muito na mídia, né? São coisas assim acontecendo em igrejas neopentecostais. Ficaram muito famosas por coisas desse tipo. Então, não sei por que isso acontece tanto lá, mas eu tenho duas teorias, né? Uma teoria é charlatanismo, porque a gente já ouviu muitas denúncias de exorcismos fabricados, né? Pessoas que estavam apenas encenando, fingindo que estavam possessas, tá? E, infelizmente, nesses ambientes há muito charlatanismo. Igrejas neopentecostais são marcadas pela teologia da prosperidade, são marcadas por arrancar dinheiro das pessoas, vender o evangelho. Em alguns casos eu acho que também pode acontecer casos verdadeiros. Para quê? Para confundir as pessoas, tá? Para desviar as pessoas do evangelho do Senhor. Então aconteçam casos verdadeiros em algumas dessas igrejas. Então é isso, gente. Vamos então orar nesse momento, tá bom? Para a gente encerrar. Orem por mim, irmãos, que eu estou bem derrubado aqui, tá? Bem enfermo mesmo. Quase não consigo pregar hoje. Então vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por poder compartilhar a palavra com os meus irmãos. Muito obrigado. Que eles possam ser instruídos nisso. Possam, ó Deus, confiar ainda mais no Senhor, sabendo que o nosso Deus, o nosso Jesus, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder sobre céus e terras. O diabo, o inimigo das nossas almas, não é um ser cujo poder é semelhante ao do nosso Deus. Não, ele também é criatura. Nosso Deus está acima do diabo. Ele pode trazer libertação em qualquer área das nossas vidas. Abençoa teu povo, ajuda teu povo a crer no teu poder, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.